Se você é professor ou atua no departamento de ensino da sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. São 25 anos aprimorando e promovendo a escola dominical. Artigos, subsídios, ED em Foco, conversa franca, entrevista com o comentarista das lições bíblicas, boas ideias, em evidência e muito mais. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão. Disponível nas livrarias CPAD, no cpad.com.br. Para assinar e receber em casa, ligue 0800 021 7373. Revista Ensinador Cristão. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. A realidade bíblica do pecado. A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, queridas irmãs. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição de jovens deste trimestre. É uma honra para mim estar me dirigindo a você, professor, professora de escola dominical, que atuam junto à classe de jovens das nossas igrejas. Ao longo deste trimestre, vamos abordar lições que tratam não apenas sobre vida cristã, mas sobre a vida cristã sob uma perspectiva mais apologética, incluindo aí a defesa da fé, dos princípios que são inerentes às nossas doutrinas pentecostais e, acima de tudo, doutrinas bíblicas, que fazem parte não apenas da nossa forma de pensar, mas também da nossa forma de agir. E neste próximo domingo nós vamos estudar a lição de número 3, cujo tema é a realidade do pecado. Se na primeira lição nós estudamos sobre a realidade da fé cristã e na segunda lição abordamos questões relacionadas à realidade do Deus da Bíblia, nesta terceira lição vamos abordar a doutrina do pecado. E essa é uma doutrina que tem extrema importância porque a palavra de Deus nos mostra em diversos momentos a realidade do pecado e a sua influência na vida do ser humano. Basta dizer que certa vez Deus disse ao profeta que os seus ouvidos não estavam tapados para que não possa ouvir e a sua mão não estava encolhida para que não pudesse agir. Mas os pecados do povo é que faziam a separação entre eles e Deus para que Deus não os ajudasse, não os ouvisse, não os socorresse. Isso nos mostra que o pecado tem uma influência muito grande, muito séria na vida do ser humano e não apenas como fato, mas também como doutrina, ele precisa ser estudado. E por qual motivo nós precisamos estudar a doutrina do pecado? Para mostrar que, inicialmente, logo no início, Deus criou o homem bom, mas ele foi influenciado por Satanás e, a partir dessa influência, ele peca contra Deus e esse pecado ele tem repercussões que vão dando prosseguimento com o passar do tempo até chegar nas nossas vidas, em pleno século XXI. Não apenas isso, mas o pecado também tem a capacidade de influenciar a mentalidade do homem, a forma como o homem pensa e como ele age. Por isso, nós precisamos, naturalmente, estudar essa doutrina que tem um peso muito sério na Bíblia Sagrada e afeta diretamente as nossas vidas. Passando para a nossa introdução. A palavra de Deus deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Então a palavra de Deus nos deixa claro que ninguém está fora do domínio do pecado. O texto bíblico deixa claro, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Isso mostra para todos nós que ninguém pode dizer que não é um pecador. Ninguém tem autoridade ou poder de dizer que nunca cometeu um pecado, porque senão estaríamos contradizendo a revelação das Sagradas Escrituras. Paulo, ele é específico em dizer que
todas as pessoas cometeram pecados e, por força disso, do cometimento dessas ações, está afastado de Deus. É um princípio que as Sagradas Escrituras deixam claro e esse princípio é inegociável. A capacidade que o homem tem de rejeitar o que é bom e praticar o que é mal e desagradar a Deus é o que nós podemos chamar de pecado. Como que nós estamos então entendendo? Primeiro, o pecado faz com que o homem rejeite aquilo que é bom, aquilo que é certo. É uma das características do pecado. Isso faz com que ele então busque fazer aquilo que é errado. Segunda coisa, ele vai praticar aquilo que é mal. Não basta rejeitar o que é bom. É preciso que o homem também pratique aquilo que desagrada a Deus. E quando nós desagradamos a Deus, nós trazemos para nós a inimizade para com Deus também. Então, como disse aqui, primeiro rejeita-se aquilo que é o certo e o bom, pratica-se aquilo que é o mal e a partir dessa prática ele atrai para si o desagrado de Deus, a rejeição de Deus por força do pecado. Você pode começar a sua aula na sua classe conversando inicialmente com seus alunos justamente sobre esse aspecto, não é? Quando é que Deus fica desagradado com uma pessoa? Quando é que Deus se indispõe com uma pessoa? Existe algum motivo específico? Você pode introduzir sua aula chamando a atenção do seu aluno justamente para esse ponto, mostrando que o pecado não apenas nos afasta de Deus, mas faz com que sejamos ingratos a Deus, inimigos para com Deus. É como se nós nos tornássemos persona non grata para com Deus por força do pecado, daquilo que nós praticamos, que vai na contramão daquilo que Deus diz que nós devemos fazer. O ponto 1 da nossa lição, após passada a introdução, vai perguntar o que é o pecado. Nós começamos então com uma percepção extra-bíblica do que é o pecado. Por que essa percepção extra-bíblica? Justamente para mostrar, inicialmente, como que o mundo pensa ou define aquilo que é o pecado. Por que isso é importante? Porque nós precisamos comparar aquilo que as pessoas costumam dizer no senso comum ou dentro da sua percepção filosófica e ideológica, o que é o pecado, e comparar e contrastar com aquilo que Deus revela na sua palavra sobre o que é realmente o pecado. Por isso, o primeiro conceito que a gente tem que deixar aí para os irmãos é que o pecado obscurece o entendimento humano e qualquer coisa que vá contra as suas ações ou pensamentos é rechaçada. Esse é um princípio da mente dominada pelo pecado. Quando uma pessoa que peca, ela é confrontada com o seu pecado, via de regra, ela tem a tendência de rechaçar aquela ideia para não somente abrigar um pouco mais o pecado no seu coração, mas também defender suas ações que vão contra aquilo que Deus orientou. É uma percepção de pensamento que se torna cada vez mais forte justamente na prática do ser humano. Como nós falamos aqui, há quem pense que o pecado é um mecanismo de opressão de um grupo para com outro. Em que aspecto isso não é uma percepção bíblica? Porque quando se pensa que o pecado é o domínio de um grupo de pessoas sobre outra, quando em tese se tira esse domínio, supõe-se que o grupo que estava sendo dominado por um outro grupo de pessoas está livre para praticar boas ações. E a gente percebe na história da humanidade que grupos que dominavam outros grupos, quando esse grupo dominante deixou de existir ou foi afastado do poder, os grupos que estavam sendo dominados, eles chegam ao poder e praticam as mesmas coisas ou às vezes coisas piores contra os seus semelhantes. Então, essa percepção extra-bíblica sobre o que é o pecado não tem aí uma convergência com aquilo que a Bíblia Sagrada está dizendo. Uma segunda opção é que alguns ensinam que o homem é fruto da evolução. E se nesse caso isso é verdade, ações como violência, roubo e sexualidade desenfreada seriam, na verdade, traços animais que nos acompanham. Essa percepção, ela se baseia na teoria de Darwin de que o homem é fruto da evolução. A evolução nada mais é do que um contínuo aperfeiçoamento que se dá ao longo dos anos e dos séculos. A teoria de Darwin nunca foi comprovada. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que é uma lei e aquilo que é uma teoria. A lei, por exemplo, da gravidade, que pode ser comprovada, ela
ensina que um grande corpo consegue atrair um corpo menor para a sua órbita. Isso é o que nós entendemos como uma lei. A lei da gravidade é uma lei, mas a teoria de Darwin não passa de uma teoria. Mas muitas pessoas se apoiam na teoria de Darwin para justamente dizer que comportamentos como violência, sexualidade desenfreada e roubo são, na verdade, traços ancestrais que nós herdamos de um processo evolutivo. Ora, se o pecado e as ações pecaminosas são, na verdade, herança de um processo evolutivo, nós, na verdade, não passamos de animais que estão reproduzindo, ainda que em tese evoluídos, reproduzindo problemas ancestrais, problemas do passado. Esse também é um conceito extra-bíblico, ele não encontra veracidade e apoio nas Sagradas Escrituras. Há também, no âmbito filosófico, quem pense que o pecado nada mais é do que uma ideia, ou seja, uma ilusão que deve ser combatida de forma intelectual. Esse também é um processo muito interessante porque algumas pessoas tentam impor por meio do pensamento, dos estudos filosóficos, dos estudos ideológicos, a concepção de que o pecado não é algo ruim, que na verdade nada não passa de ideias que foram forjadas pela religião cristã para definir comportamentos que são aceitáveis ou não. Dessa forma, os homens então tentam relativizar as ações do pecado de tal maneira que aquela ação, sendo relativizada, ela pode ser apoiada por um grupo de pessoas que tem ali o hábito de praticar aquele tipo de problema. Então, para esse terceiro grupo, o pecado nada mais é do que uma teoria, um pensamento imposto pela religião para tentar fazer com que as pessoas se encaixem dentro de determinados padrões. Na verdade, a palavra de Deus deixa claro que o padrão de Deus que ele estipulou na sua palavra é um padrão único, um padrão firme, um padrão que não deve voltar atrás, independente da cultura em que o ser humano esteja. Devemos lembrar também que toda cultura está debaixo do pecado. Muitas vezes vemos discussões sobre qual sistema econômico deveria ser adotado nos países, porque um favorece um grupo, outro favorece o outro, independente do pensamento econômico que existe em qualquer área do mundo. Todo pensamento econômico ou pensamento filosófico, qualquer tipo de pensamento que está dominado pelo pecado, e por mais que ele possa prometer algo que seja interessante, por estar dominado pelo pecado, ele vai ser falho, porque o pensamento do homem também é voltado para o pecado. Então, esses conceitos extrabíblicos são os conceitos com os quais nós nos deparamos e precisamos estar bastante atentos, porque é possível, professor, que um dos seus alunos já tenha ouvido algum desses pensamentos, ou outros mesmos que não foram relacionados na lição. É possível que eles estejam levando para a classe de escola dominical aquele pensamento para perguntar a você. E aí você precisa se preparar e deixar claro que somente acreditamos na palavra de Deus para definir aquilo que é pecado. Por mais que a ciência tente impor determinadas ideias como sendo verdadeiras, nós entendemos que a Bíblia Sagrada que vai fazer o diferencial para nós entendermos o que é realmente o pecado. Então, nesse tópico 1, nós abordamos a questão dos conceitos extrabíblicos do pecado, ou seja, o que é o extrabíblico? Aquilo que não está na Bíblia Sagrada, mas está corrente no senso comum nos nossos dias. Vamos agora para o tópico 2. E o que é o pecado? A Bíblia deixa claro que o pecado é descrito na Bíblia como um ato de rebeldia contra Deus. Não é só contrariar algo que Deus disse para não fazermos, ou seja, Deus nos diz, não roube, não é? E alguém vai lá e rouba, essa pessoa está contrariando aquilo que Deus disse. Mas também é ignorar as orientações divinas. Ou seja, não basta simplesmente você fazer aquilo que Deus condena. Ignorar ou passar por cima das orientações de Deus também faz parte do pecado. Uma das concepções teológicas que melhor definem o pecado significa errar o alvo. Qual é a perspectiva de se errar o alvo? Hoje em dia, por exemplo, nós temos, com a tecnologia, aperfeiçoado sistemas de mira, de concentração do foco em um determinado alvo.
Os homens antigos, quando eles iam caçar ou iam para as guerras, eles também tinham sua mira perceptível, eles utilizavam-se muito do seu olhar propriamente dito, só que quando, em alguns casos, numa caça ou numa guerra ou num treinamento, quando alguém atirava uma flecha ou atirava uma pedra e aquele alvo ele não era atingido, aquela pessoa tinha errado, por mais que ela estivesse num treinamento ou estivesse ali se aperfeiçoando para algo maior, o fato de ela não ter acertado aquele alvo fazia com que ela estivesse ali errada, com que ela tivesse cometido um erro. Então, nesse aspecto, a percepção do hebraico traz a ideia de errar o alvo. Eu queria acrescentar mais uma definição, que pecado é esquecer-se de Deus. Quando nós deixamos Deus de lado, quando nós não incluímos Deus nos nossos planejamentos, quando nós nos afastamos daquilo que a Bíblia diz ou ignoramos aquilo que nós aprendemos sobre Deus, também estamos cometendo um pecado contra Deus. Basta dizer que no Éden, o primeiro pecado que aconteceu também se originou dessa percepção de esquecer-se de Deus. Adão e Eva, convencidos por Satanás, que estava ali na serpente, eles foram convencidos de que Deus estava ocultando deles alguma coisa. E o que aconteceu a seguir? Eles esqueceram-se de Deus e dos seus mandamentos e privilegiaram o argumento da serpente. A partir dali, eles pecaram contra Deus e viram a grande situação que eles tinham inaugurado, que o pecado seria passado de pai para filho, ou seja, é o que a teologia chama de solidariedade. Todos os homens, então, são solidários porque eles passam a essência do pecado para a geração seguinte. O que é, então, o pecado? Nós deixamos claro aqui que o pecado é a degradação da raça humana, ou seja, qual é a consequência do pecado? Primeiro, degradação da raça humana. O conhecimento prometido por Satanás para Adão e Eva não aconteceu, e os homens se tornaram violentos, maldosos, rebeldes, alcoólatras e tantas outras características que a Bíblia narra em boa língua para que nós possamos compreender a importância de tudo isso. Enquanto Satanás estava conversando com Adão e Eva e dizendo, olha, Deus está escondendo de vocês algo muito importante. Ele não quer que vocês tenham o mesmo conhecimento que ele tem. Adão e Eva, ignorando as orientações divinas, eles pecam contra Deus e a degradação da raça humana começa. Observe que não há o registro da morte ou do pronunciamento do fim da existência até que Adão e Eva estejam ali diante de um Deus que percebe o pecado deles. E Deus já lhes tinha avisado anteriormente, não comam dessa árvore para que vocês não morram. E a partir dali, daquele aviso, a segunda vez que naturalmente Deus vai falar é para deixar claro para eles, olha, vocês pecaram e vocês vão morrer. Então é uma degradação da raça humana. Essa degradação ela vai gerar uma série de situações que vão fazer com que o corpo perca a sua essência, esteja debilitado, seja alcançado e atingido por diversas doenças, até que, se não a doença, mas a velhice, deem fim ao ser humano. E naturalmente há outras pessoas que morrem jovens por uma série de fatores, mas o certo é que a morte acaba fazendo parte do processo de degradação da humanidade como fruto e consequência do pecado. Mas o pecado faz uma outra degradação, que é a degradação do mundo em que vivemos. Às vezes nós pensamos que a criação não foi atingida pelo pecado, mas na verdade ela foi. O pecado afetou o ambiente em que vivemos. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Deus vai falar sobre isso a Adão por força do pecado que ele tinha cometido. Então, quando a gente vê hoje o mundo como está, nada mais é do que uma consequência também do pecado afetando o ambiente, a natureza em que nós vivemos. E o apóstolo Paulo ele deixa claro em Romanos 8:22 que a criação aguarda ser resgatada, ou seja, até a obra que Deus criou foi afetada pela desobediência do homem e ela também está aguardando ser resgatada de todo esse problema que foi gerado pela origem do pecado. O tópico 3 da nossa lição vai falar sobre as consequências do pecado. E a primeira consequência que a Bíblia mostra é
a morte física e espiritual. Quando nós vemos a criação do homem e da mulher no Éden, no livro de Gênesis, vamos perceber que Deus não os criou para que morressem. Entretanto, Deus os advertiu: se vocês desobedecerem, a morte vai alcançar vocês. A morte é o fim da existência. A morte pode se dar por uma doença, por um acidente, pelo decurso do tempo, quando, com o passar do tempo, o nosso corpo vai perdendo o vício, a força, a saúde. E para cada pessoa que nasce, aquela pessoa um dia vai morrer. Existe uma diferença ou alguma exceção? Sim, para aqueles que nasceram da água e do Espírito, que aceitaram Jesus. Aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus serão transformados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão antes desse arrebatamento. Mas o certo é que a morte chegou para todas as pessoas e todos serão atingidos pela morte. Mesmo aqueles que já aceitaram Jesus, um dia também deixarão de existir, ok? Mas posteriormente vão passar pela ressurreição e estarão para sempre, como diz o apóstolo Paulo, com o Senhor. E a morte é um fenômeno que tem dividido opiniões em diversos ambientes. Por exemplo, há alguns grupos, como aqueles que acreditam que uma pessoa pode voltar depois, seguidas vezes, para se aperfeiçoar. Essa ideia, que tem sido celebrada por muitos artistas, muitas personalidades, traz uma proposta até interessante, de que determinadas falhas foram cometidas nessa vida, podem ser recompensadas numa vida sequente. Só que a Bíblia deixa claro na carta aos Hebreus 9:27 que está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, a Bíblia deixa claro de forma enfática que não existe a possibilidade de uma pessoa morrendo agora voltar numa outra vida, num outro corpo, numa outra espécie, num outro ser, em algo diferente. Nós recebemos de Deus a vida e ela só acontece uma vez. A Bíblia não dá respaldo à possibilidade de uma pessoa tornar a vir numa outra vida para se aperfeiçoar ou ser uma pessoa melhor. A oportunidade que Deus nos dá é uma só e nós devemos aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade, aceitando a Jesus, servindo ao Senhor e glorificando o nome de Deus em todo o tempo. Então, um dos primeiros aspectos é a morte física e também a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão afastados, perderam a proximidade que poderiam ter com Deus. Jesus, por meio do seu sacrifício, ele faz com que o homem possa tornar a ser participante das coisas de Deus. Mas somente ele e mais ninguém. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para que não houvesse dúvidas, ele completou: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, não existe possibilidade de uma pessoa poder se aproximar de Deus que não seja por meio da pessoa de Jesus. Uma outra consequência aqui apontada na revista é a perdição eterna. Após a morte física, onde nós vamos passar a eternidade? É nessa vida que nós devemos decidir para onde nós vamos. A morte eterna é uma realidade, não é? Aqueles que não aceitarem a Jesus estão destinados, como a Bíblia diz, ao inferno e posteriormente ao lago de fogo. Talvez essas sejam palavras muito duras. Entretanto, Deus nos mostrou que essa vai ser a realidade na sua palavra para aqueles que decidem rejeitar a Jesus e as orientações divinas destinadas ali ou trazidas pela pessoa do Senhor Jesus. É algo que nós devemos conversar, inclusive com os nossos alunos na nossa classe. Você pode completar e encerrar sua aula trazendo justamente esse aspecto, porque muitas pessoas acham que a vida se encerra com a morte. Entretanto, a Bíblia deixa claro que há uma segunda morte, a morte eterna, vai ser imposta ali às pessoas que se afastaram de Deus, e essas pessoas elas não vão ter oportunidade de um dia, em situação alguma, se aproximarem de Deus. O inferno é uma realidade, por mais que sejam palavras em tese duras, mas é o que a Bíblia nos aponta para que nós tenhamos uma atitude
extremamente responsável para com as coisas de Deus. O pecado faz com que haja a morte física, espiritual e a morte eterna. E todo o nosso comportamento deve ser voltado à leitura da palavra de Deus e ao estudo da doutrina bíblica do pecado, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Complete sua aula orando com seus alunos, chamando a atenção deles sobre a importância de se estudar essa doutrina e, acima de tudo, a importância de, com base no estudo certo da doutrina do pecado, fazer o possível para, no dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas ações, não pecar contra Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua aula, que você tenha um domingo abençoado também junto com seus alunos.